Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São João, capítulo 16, verso 33. Eu tomo essa escritura para a nossa meditação nesta manhã. Eu gostaria de abordar o assunto de que Deus nunca prometeu ausência de lutas, mas Ele prometeu a sua presença na luta. Quando passares pelas águas, disse o profeta Isaías, no capítulo 43, verso 2, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Observe. Quando passares, não se passares. Porque isto é uma coisa certa. Nós vamos passar por lutas. Como disse o Salmo 34, verso 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Isto deve ancorar a nossa fé e nos dá paciência para esperar que este ciclo se conclua, termina. Deus não elimina o campo de batalha. Ele treina os seus filhos. A luta não é sinal de abandono, é sinal de treinamento. Se há guerra, é porque Deus está nos treinando. Deus está nos fazendo crescer. Deus está aumentando a nossa fé. Deus não cria covardes. Ele forma vencedores. A presença de luta confirma a existência de uma vitória futura. Porque, como o profeta dizia, para haver vitória tem que haver lutas. E a mente é o campo de batalha. É ali onde Satanás vem para nos atacar. E se você perder a batalha na mente, você perderá qualquer outro tipo de batalha, aonde quer que seja. Deus prova cada filho que vem a Ele. Ele os testa para ver como reagirão. Deus permite as coisas por uma razão. Ele sabe o que está fazendo. O profeta chega a dizer, baseado nisto, que nós temos que aceitar a coisa como Ele nos entrega. Não fazer como tantos fazem, se desviam e voltam para o Egito na hora da prova. Essa é uma característica humana. Vocês lembram do que Israel quis fazer no momento de prova, de dificuldade? Eles quiseram retornar ao Egito. Eles não confiavam que Deus estava cuidando deles. Deus permite a luta para revelar o guerreiro. A prova não vem para destruir a fé, mas para aperfeiçoá-la. Quem foge da luta, foge do crescimento. Devemos crer, entender. A batalha é treinamento do eleito. Em Gênesis 37, verso 24, está escrito: E tomaram-no e lançaram-no na cova. Foi o que aconteceu com José. Ele foi jogado na cova. Ele foi colocado no cárcere. Mas ele não ficou todo o tempo na cova. Ele não ficou todo o tempo no cárcere. Ele foi levantado e colocado no governo do Egito. Deus poderia ter impedido o poço, claro que poderia. Poderia ter impedido a prisão, claro, mas não impediu.
porque a luta era a escola para que ele se tornasse o governante do Egito. Ele tinha que passar por tudo aquilo, para que então ele se tornasse um tipo de Cristo. Então, o copeiro e o padeiro, um salvo e o outro condenado, falava do ladrão da direita e da esquerda. Então, Deus estava usando o sofrimento de José, as suas experiências, por um motivo. Deus usa também as nossas lutas e os sofrimentos para nos levar àquilo que Ele já tem visto lá na frente. Então, o poço ensina o que o palácio exige. A prisão foi o treinamento do governo. Deus não remove o processo, Ele remove a imaturidade. Devemos entender que antes da coroa vem o caráter. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 45, nós vemos ali um menino enfrentando um gigante. Davi disse: Tu vens a mim com espada, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus não tirou Golias do caminho. Ele ensinou Davi como usar a sua funda. Deus não retira os gigantes do seu caminho. Ele treina você para que você se torne um gigante da fé. Golias não era obstáculo. Se olharmos com os olhos do entendimento, nós vamos entender que o Golias era o anúncio de uma promoção que Deus estava preparando para dar a Davi. Então, muitas vezes o tamanho da luta revela o tamanho da promessa. Pessoas que enfrentam grandes lutas, elas estão sendo preparadas para serem colocadas em uma grande posição. Lembre-se, Paulo disse que nós julgaremos até mesmo os anjos. Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se nós enfrentarmos as lutas, os problemas, as dificuldades, enxergando, olhando para isso apenas com olhos humanos, com entendimento humano, nós vamos falhar em ver qual é a verdadeira realidade. Nós estamos sendo treinados para assumir um lugar, uma posição que Deus nunca deu e nunca dará, nem mesmo para anjo, arcanjo, querubim, serafim. Nós vamos nos assentar com Ele no seu trono. Será se nós caminharíamos até lá, navegando em mares tranquilos apenas? Devemos olhar as lutas, as provas, através de uma lente da revelação. A batalha é na mente. É na mente que o diabo vem para lutar com você, para dizer que você não tem valor diante de Deus, de que Deus não olha para você, que Deus não ouve a sua oração. Mas, meu irmão, minha irmã, fala a verdade. Se Deus ouvir a nossa oração no momento que a gente pede, se Deus já responder, você vai passar por grandes lutas, grandes provas que foram colocadas no nosso caminho para aperfeiçoar o nosso caráter, para garantir o nosso crescimento espiritual. Se Deus nos der tudo a toque de botões, o nosso caráter não será moldado, não será aperfeiçoado. Deus vê, Ele está te vendo, Ele vê sua luta, Ele vê sua prova, Ele te ouve. Mas a prova será tirada depois que ela tiver cumprido a razão
pela qual ela veio até mim, pela qual ela veio até você. O inimigo ataca pensamentos antes de atacar as circunstâncias. Ou seja, o diabo ele sempre vai atacar na minha mente. Ele sempre vai atacar a sua mente. Mas se você vencer por dentro, você vencerá por fora. A fé começa onde o medo termina. O profeta disse: a pior coisa que o diabo pode colocar no crente é o medo. Deixa eu contar uma história para você. Havia um jovem que queria se tornar o melhor navegador da região. Ele procurou o mestre mais experiente. O jovem disse: ensine-me a navegar, mas sem tempestades. O mestre respondeu: então você quer ser turista, não um navegador. Durante os meses, o mestre levava o jovem ao mar. E sempre que as nuvens escureciam, o jovem pedia para voltar. O mestre dizia: é agora que você começa a aprender. O jovem tremia quando os ventos batiam no barco. Aprendeu a ajustar as velas, aprendeu a manter o leme firme, aprendeu a confiar nas estrelas quando era escuridão. Anos depois, uma grande tempestade atingiu a costa. Navios ficaram à deriva. O jovem, agora homem, conduziu seu barco com segurança. Perguntaram como que ele conseguiu aquilo. E ele respondeu: meu mestre nunca tirou as tempestades. Ele me ensinou a vencê-las. Deus não acalma toda a tempestade. Às vezes, Ele acalma você na tempestade. A luta revela habilidade espiritual. A tempestade não vem para afundar você, mas para moldar a você. Se Deus permitiu o vento, Ele já treinou suas mãos. Você não está afundando. Você está aprendendo a navegar. A guerra não é para a sua destruição, é para a sua promoção, seu crescimento. A tempestade que hoje assusta será o seu testemunho amanhã. Filipenses 4,13, Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele escreveu isso quando ele estava preso. Paulo não estava em um palácio sendo tratado como um nobre com toda a dignidade, não. Ele estava preso. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, está escrito: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não tirou as correntes de Paulo. Deus lhe deu revelação. A luta pode prender o seu corpo, mas não a sua fé, a sua alma, o seu coração. Quem aprende a vencer na dor, aprende que a luta passa, mas o resultado fica. Paulo disse na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Veja, Deus não retira a luta. Ele nos ensina a vencer. Eu não sou vítima da batalha. Eu sou um aluno do grande mestre. A luta não me destruirá. A luta não te destruirá. Nós sairemos mais forte. O que hoje é guerra, amanhã será um nobre testemunho. Lembre-se, o marinheiro, quando ele sai de uma grande tempestade, ele já não é mais a pessoa que era antes de entrar na tempestade. Ele se tornou alguém maior, mais confiante,
mais experiente. Confie no processo de Deus. Ele cuida de você. Como ninguém. Não existe ninguém que poderia cuidar de você melhor do que Deus. Se Israel tivesse confiado em Deus, assim como Josué e Caleb, eles nunca teriam perecido no deserto. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.